A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os que for ver esse vídeo. Meus irmãos, como é que eu posso falar, né? Eu quero falar sobre o Evangelho da Paz. O Evangelho da Paz, ele é muito falado no meio cristão, entre pastores, entre os crentes e tal. Aí o que acontece? Quando os pastores, oh meu Deus, deixa eu segurar aqui. Quando os pastores, não meu filho, pelo amor de Deus, minha tribuliral. Quando os pastores vão falar sobre o Evangelho da Paz, eles dizem assim, não, tem que ser mansinho, tem que ser humildezinho, tem que ser tranquilo, tem que ser, como é que é? Paz e amor, eu acho que é isso, né? Paz e amor e tal. E eles não podem falar forte, não podem falar... eles consideram isso estupidamente e tal, enfim. Para poder propagar o Evangelho da Paz. Antes, porém, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando se trata de trazer paz ou de fazer paz, eminentemente temos uma guerra, ok? Ou alguma coisa rumo a uma guerra. Então só tem um jeito para nós trazermos paz para essa eminência de guerra ou já numa guerra mesmo, né? É o quê? Fazer imposições, né? Fazer imposições. Se forem aceitas, bem-vindo à paz. Se não for, oh meu pai, meu Deus do céu, meu filho, pelo amor de Deus, dá bom dia e tchau, valeu. Não bagunça não, pelo amor de Deus. Aí, o que diz? Diz assim, que a paz, que para poder ter a paz, com toda certeza vocês têm que acreditar, tem que ter uma guerra. Tem que ter uma guerra. Mas, e tem que ter imposições, tem que ter uns acordos muito doidos, se bem que com o diabo, já que eu estou falando de Evangelho da Paz, com o diabo não tem porra de acordo nenhum. Com os demônios, que tem que se danar todos os demônios no inferno, criado por diabo e eles, e os anjos caídos, né? Então, assim, quando se trata do Evangelho da Paz, no meio do evangélico, é aquele evangelho tal, de boa, Jesus te ama e tal. Aí chega para um endemoniado, Jesus te ama. Chega para um cachaceiro, Jesus te ama. Chega para um drogado, Jesus te ama. Chega para um emaconhado, Jesus te ama. Chega para aquele cara que gosta de trair a esposa dele, Jesus te ama. Chega para aquela jovem ou jovem que só vive na prostituição, não querem casar, Jesus te ama. Chega para aquele cara que mente pra porra, mente mais do que o Satanás do inferno, engana mais do que o diabo, Jesus te ama. E assim vai. E ninguém quer saber que por trás de tudo isso tem diabo, tem demônios, né? Então eu chego com o Evangelho da Paz, né? Eu chego com o Evangelho da Paz e vou com aquilo que eu aprendi de muitos pastores, que na minha opinião muitos pastores hoje, principalmente nos nossos dias, são os mais frouxos, os mais covardes, os mais medrosos, não tem coragem de enfrentar um diabo, não tem coragem de enfrentar uma porra de um demônio. A maioria dos pastores não tem coragem, fica só naquela de juntar crente, pegar o dinheiro e fazer as merdas que eles têm que fazer. Então tá bom. Quando Jesus chama os primeiros a anunciar o Evangelho da Paz, porque Jesus, quando anunciou o Evangelho da Paz, ele expulsou mais diabo do que... Nossa, Ave Maria, Jesus expulsou o diabo demais! Jesus expulsou muito diabo, muitos demônios. Os demônios chegavam para Jesus e já se rendia logo.
Já dobrava o joelho, porque sabia que estava na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores de tudo. E que mandava no inferno. É tão tal que ele pegou a chave da morte do inferno, então os demônios estão ferrados na mão de Jesus. Então, primeiro foi Jesus e depois Jesus chama os discípulos, capítulo 10 de Mateus. Capítulo 10 de Mateus. Jesus chama os discípulos, escolhe 12 e diz assim, capítulo 10 de Mateus, versículo 1, e diz assim, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder. Para mim, eu considero isso uma fala, né? Acho original a escritura de Mateus, acho real a escritura de Mateus, acho muito, mas muito forte a escritura de Mateus. E aí começa no capítulo 10 de Mateus, versículo 1, que Jesus chama os seus 12 discípulos e dá poder sobre os demônios. Ele dá poder. Mas por que a maioria dos pastores não tem poder sobre os demônios? Por que a maioria dos crentes não tem poder sobre os demônios? Por quê? Jesus deu, mas por que diabo é que não está na vida dessas porra tudo? Né? E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem. Jesus, para aqueles que acreditam, Jesus deu poder sobre toda a corja do diabo para expulsar essas porra tudo! Essas desgraças que estão acabando com a humanidade. E está botando um mundo de crente pro inferno. Crente que acha que está salvo e está indo pro inferno. Por quê? Por influência do diabo, dos demônios. Por quê? Porque ninguém tem poder nem para ver se é diabo que se está na situação. O que eu estou falando para vocês é sobre o evangelho da paz. O evangelho da paz. Da paz. E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Gente, quando fala imundos, não é podre. Aí eu recebo uma revelação de Deus aqui agora para dizer para vocês que não é espíritos podres. Não é. É espíritos imundos. Esses espíritos eles podem atuar em qualquer mundo. Mas eles estão na terra. Que diabo é que eles estão fazendo na terra, essas porra? Que diabo é que os demônios estão aqui? Por que os demônios estão aqui? Na terra? Por que diabo é que o diabo não foi para outro lugar e veio para a terra? E o próprio Senhor Jesus diz, eu vi o diabo cair na terra como um raio. O próprio Senhor Jesus diz, por que diabo é que esse demônio, esse satanás, esse infeliz desse diabo não foi cair no inferno, essa porra, não foi cair logo no lago de fogo, essa desgraça? Ele tinha que cair logo no lago de fogo, ficar lá e nunca mais sair de lá. Mas por que diabo que ele veio cair logo na terra? E ainda trouxe um monte de demônios desgraçados sobre os espíritos imundos para os expulsarem. Quem prega o evangelho da paz tem que saber que faz parte da missão expulsar demônios. Faz parte da missão expulsar demônios que bota pecado de tudo quanto a gente dentro da igreja, no meio dos crentes, dos pastores, que não tem autoridade para nada, tem medo até de falar grosso contra um diabo, uma porra de um demônio. Tem medo da represália do Satanás. Eu quero que ele se dane no inferno em nome de Jesus Cristo, essa desgraça tudinho, em nome de Jesus. Espíritos imundos para poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem. Então, quando se prega o evangelho da paz, esse evangelho da paz tem que ter efeito para expulsar demônios, espíritos imundos, e para curar toda enfermidade e todo mal. Curar toda enfermidade e todo mal.
O evangelho, a Bíblia diz que o evangelho da paz é o evangelho que tem poder de Deus. A gente tem que entender isso. É o evangelho que tem poder de Deus contra o diabo, contra os demônios, contra toda a força do inferno. Tem que ter poder. É evangelho que não faz nem cosca no diabo, no inferno, e fica aqueles crentes lá enchendo o saco. E não toma atitude de se arrepender, e não toma atitude de te fazer o bem, e não toma atitude de mostrar amor para com o próximo, e não toma atitude de parar de mentir, e não toma atitude de parar de enganar, e não toma atitude de parar de enganar, de mentir, de roubar, de ficar praticando sexo ilícito, de ficar praticando adultério, prostituição, roubando, mentindo. Não para. Que evangelho é esse que não faz efeito na vida desses crentes? Que evangelho é esse? Não é o de Jesus, porque o de Jesus, na hora que chega, o diabo já fica doido. O diabo já fica doido quando chega um homem de Deus, com o evangelho de Deus. Na hora que ele fala, o Satanás fica doido. E a Bíblia diz que quando Jesus chegou na terra dos Gadarenos, aquele gadareno que era atormentado por muitos demônios, e a Bíblia chega a falar em 2000, eu acho que é isso, né? Quando Jesus chegou naquela terra, os demônios se renderam. Os demônios se renderam. Né? Então, tem um texto escrito na Bíblia que diz assim, que aquele que crê em Jesus, fará as obras que ele faz e fará maiores. Então, assim, o crente, ou o pastor, ou o evangélico que crê em Jesus, onde ele chega, os demônios têm que se render. Mas existe uma coisa que me chama a atenção no meio dos crentes, começando pelos pastores, que é de fazer amizade com pessoas para poder ganhar ele. Eu quero é que se dane. Eu não tenho que fazer amizade com ninguém para ele se render para Jesus, não. Ele tem que se arrepender, essa pessoa tem que se arrepender da porra dos pecados e se entregar para Jesus se quiser ir para o céu. Senão vai se ferrar no inferno. Porra, vai se ferrar no inferno. Eu tenho que fazer amizade para ninguém, não. Eu não tenho que fazer amizade com ninguém. Com ninguém. E eu estou diante aqui de um texto no mesmo capítulo 10 de Mateus. No mesmo texto de Mateus capítulo 10... que diz, no versículo 22, diz o seguinte: e odiados de todos sereis por causa do meu nome. Olha aí eu tenho que fazer amizade, eles têm que me odiar, essas porra tudinho tem que me odiar. O pecador tem que me odiar como eles odeiam Jesus. O pecador tem que me odiar como odiaram ao meu Senhor Jesus Cristo. Por que odiaram Jesus? Porque Jesus Cristo, a pregação de Jesus Cristo em toda a Bíblia é contra o pecado. E os caras gostam de pecar. Os caras gostam de praticar atrocidade. Os caras gostam de praticar iniquidade. Então eles odeiam Jesus, eles não querem nem Jesus perto deles. Então eles têm que me odiar quando eu chego com o evangelho verdadeiro, dizendo para eles: se arrependam, magode de desgraçados, porque senão o inferno vai engolir vocês vivos. Porra. Tem que me odiar. Não tem que gostar de mim, não. Eu quero é que se dane. Não tem que gostar de mim, tem que me odiar. Tem que me odiar ao ponto de querer me matar. Tem que me matar. Tem que me matar. Por amor a Jesus Cristo. Eu não quero que me mate roubando. Eu não quero que me mate fraudando o documento dos outros. Eu não quero que me mate mentindo, enganando os outros. Eu não quero que me mate praticando prostituição, adultério, essas porra desses pecados desse mundo. Eu não quero que me mate por isso. Eu quero que me mate porque eu amo Jesus Cristo e dou valor ao evangelho. E eu quero que o diabo e os demônios, os seus seguidores, se danem no inferno. Porque eu e Jesus Cristo vamos jogar todos eles no lago de fogo. Porra. Tá entendendo? Então o evangelho da paz. O evangelho da paz, o evangelho da paz, ele traz confronto com o diabo, com o demônio, com todo o gente, com os iníquos, com os pecadores, desgraçados, não estão nem aí. Eu estava na minha casa aqui ontem, né?
E ontem, não sei... Ei, Preto! E eu tava na minha casa. Preto! Eu tava na minha casa aqui ontem. E... Passa! Passa! Cuida, rapaz! Eu tava na minha casa aqui ontem. E parece que teve jogo. Não sei o que diabo foi que aconteceu. Teve jogo. E um monte de gente gritando, gritando, gritando e soltando fogos. Meu Deus. Tudo gente. Tudo gente. É carente? É carente sim. Porém, pecadores, dominados pelo diabo e pelos demônios. Aí você, pastor mansinho, humilde, que não tem porra nenhuma de humildade e mansidão. Aí você quer que eu chegue para essa pessoa, pessoal, pare de assistir futebol, pare de soltar fogos, sirvam a Deus, Jesus, tal. Eles estão cercados pelo diabo, eles não conseguem ver. Os demônios estão na mente deles. Os demônios estão na mente deles. Eles não conseguem ver. Aí Jesus pega e diz assim, capítulo 10, versículo 1. Preto, vem aqui! É o meu cachorro que tá me enchendo, querendo me encher o saco ali. Vai que é o cão querendo subir nele. Ah, meu Deus, eu tenho que repreender em nome de Jesus. Aí, no capítulo 10, versículo 1 de Mateus, Jesus chama os 12 e diz: eu dou poder para vocês sobre os espíritos imundos para expulsarem. Aí eu, da igreja, pastor, crente, vou pregar e na minha pregação não sai nenhum demônio e nem eu atiço eles. Tem alguma coisa errada, não é o evangelho da paz. Né? Não é o evangelho da paz. E ainda para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Então, isso é o evangelho da paz. No versículo 7, adiantando, diz assim: e indo, Preto, e indo, Preto, vem aqui, e indo pregai. Continuando. Versículo 7 diz: e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Olha o efeito da pregação do evangelho da paz. E aqui eu digo que são imposições. Porque não tem como ter paz com alguém influenciado pelo mal. Não tem como ter paz quando alguém que domina está influenciado pelo mal. Não tem como. Aí Jesus diz assim: e indo pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos. Pessoal, vocês têm que entender uma coisa. Enfermidade é por causa, em primeiro lugar, de pecado e depois por demônios. Enfermidade, em primeiro lugar, por causa de pecado, que todos pecaram, né? E depois por causa de demônios. Limpai os leprosos, do mesmo jeito. Ressuscitar os mortos. Já os mortos é por causa de pecado, aí entra a morte. E deixa eu falar uma coisa aqui para vocês sobre ressuscitar morto. Jesus ressuscita ainda morto? Ressuscita, tá? Eu quero que vocês acreditem nisso. Jesus ressuscita mortos. Só que eu observei uma coisa, e é bom que você entenda isso. Jesus não ressuscita uma pessoa que morreu e que vai dar trabalho e que dava trabalho. Esse aí não vem mais não. Esse aí não vem mais não. E quais são as pessoas que Deus pode ressuscitar?
São aquelas pessoas que faz muita falta de verdade com a família, era uma pessoa boa mesmo, é uma pessoa muito útil, era uma pessoa muito assim, amável, bondosa e tal. Mas digamos um justo, né? Oh, meu Deus. Ou que pode ser muito útil, que é difícil de achar, então tá difícil de ressuscitar morto. Tá muito difícil. Mas Jesus ressuscita ainda. Ah, bora lá. Uma mulher que depende muito do marido, é aleijada na cadeira de roda, e aí o marido ajuda muito lá e o marido morre. Então esse marido ele pode ressuscitar. Isso é, se ele não fizer maldade com ela. Mas se for nojento e tal, aí a mulher, mesmo paralítica, mesmo sozinha, vai dar graças a Deus que o infeliz morreu, né? E assim, nossa, e assim por diante. Então bora lá. Curar os enfermos para os maus, expulsar os demônios. Expulsai os demônios. Expulsem os demônios. Pregador do Evangelho, que é de Deus, que anda com Jesus, que foi chamado, que tem a unção do Espírito Santo, ele expulsa demônios até na fala. Até na fala. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ultimamente, eu não sei quanto tempo faz, que onde eu chego, eu grito bem alto. Glória a Deus! Bem alto. Porque eu sei que alguém pode se despertar com aquilo lá e alguns diabos que está pensando em fazer alguma merda na vida das pessoas saem. E ele sai mesmo, porque o diabo ele não aguenta a glória a Deus. Teve uma coisa que eu aprendi sobre glória a Deus. É que se tiver alguma coisa na minha mente ou na sua mente que está te perturbando, se você dá glória a Deus o tempo todo, glória a Deus, 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 e aí para um pouquinho, respira e vai de novo, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, esse mal sai, esse pensamento sai, esse mau pensamento sai, seja lá que mau pensamento for, seja lá que for, seja dúvida, seja medo, seja ansiedade, seja preocupação, seja lá que diabo for, ele sai, seja lá que demônio for, ele sai. Por quê? Porque ele não aguenta, glória a Deus. O próprio Senhor Jesus, na hora da tentação, que o Espírito Santo levou ele para ser tentado no deserto, o próprio Jesus Cristo com o diabo, eles tiveram isso. Essa guerra travada, né? Ali foi a guerra dos séculos. Eita. O Senhor das trevas contra o Senhor da luz. Uma guerra travada. Quando foi que parou a guerra? Quando Jesus disse o seguinte: ó Satanás, ao Senhor teu Deus, darás glória e honra.